Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Meu nome é Teovino Andrade, sou professor de História da Rede e minha aula hoje está voltada ao aluno do 6º ano. O nosso tema de hoje vai ser História das Mulheres na Antiguidade e na Idade Média. História das Mulheres na Antiguidade. Temos aqui uma imagem representando o estilo das vestimentas dessas mulheres na Antiguidade, e outra imagem representando o estilo das vestimentas dessas mulheres na Idade Média. Vamos começar pela mulher na sociedade egípcia, que faz parte da Antiguidade. A princípio, as funções da mulher pareciam restritas a algo doméstico e simples, mas as mesmas tinham sim um papel muito importante na sociedade egípcia. E também, praticamente, os mesmos direitos que os homens. Para vocês terem ideia, a mulher no Antigo Egito, praticamente, ela tinha um poder maior na sociedade, certo? Ela participava do meio político também, e no papel dessas mulheres na sociedade egípcia, ela tinha um papel mais relevante, certo? Por ser num tempo muito mais remoto, mas a mulher egípcia, a mulher da sociedade egípcia, ela tinha um respeito, uma importância maior diante desse quadro social. A beleza era um dos aspectos mais marcantes da sociedade egípcia, certo? A mulher deveria estar cuidadosamente adornada, tanto para satisfazer seu próprio ego, quanto atrair seu marido, e também atender os requisitos da época, ou seja, a questão da postura da beleza, da sexualidade, certo? E também da importância na sociedade, a mulher da sociedade do Antigo Egito tinha esses requisitos. Agora a mulher na Grécia Antiga, que ainda fala da mulher na Antiguidade. Aqui eu tenho uma imagem de como essas mulheres se vestiam diante da sociedade da Grécia Antiga. Então vamos começar com dois tipos de cidades que eram bastante rivais na época da Grécia Antiga. A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Mulheres atenienses davam total assistência aos seus maridos e aos filhos, podendo sair de casa apenas para visitar os pais, frequentar casas de banho e participar de algumas festas religiosas. Diferentemente, pessoal, da mulher lá do Antigo Egito, as mulheres atenienses, ou seja, das mulheres da cidade de Atenas, na Antiga Grécia, eram mais submissas aos seus maridos, eram mais dependentes, e eram vistas mais praticamente de outra forma diante da sociedade, certo? Diante da sociedade grega. Já as mulheres livres de Esparta possuíam maior liberdade que essas mulheres de Atenas. Podiam opinar na política, fazer ginástica, ir às festas, ir ao mercado e participar do comércio. Se vocês compararem as mulheres da civilização, praticamente, da civilização grega, particularmente as mulheres de Atenas e as mulheres de Esparta, elas tinham uma diferença um pouquinho diante das mulheres do Egito Antigo. Lembre-se que as mulheres lá do Egito Antigo tinham era mais bem vista diante do meio social, ou seja, eram mais respeitadas. E aqui temos outra ilustração falando da mulher romana, e aqui temos a vestimenta dessas mulheres. E como as mulheres romanas se apresentavam diante da sociedade? Temos aqui dois períodos bem interessantes. O período republicano e o período imperial. No período republicano, as mulheres colaboravam com o marido na administração das casas, festas e vida pública. Já no período imperial, as mulheres que não queriam ser mães tinham as mesmas características que as mulheres espartanas, como discutir em política, por exemplo, mas a maioria delas eram sempre submissas ao marido. Mas, além de algumas exceções, a mulher romana estava sempre sob o poder de um homem, fosse ele marido, tutor ou chefe do lar. Para vocês terem ideias, em relação ainda a antiguidades, as mulheres de Roma e as mulheres gregas eram mais submissas ao marido do que as próprias mulheres do Antigo Egito. E aqui vamos falar agora as mulheres na Idade Média. O que significa as mulheres para os homens? Isso na Idade Média. A mulher é considerada um mero instrumento, máquina de procriação,
e objeto de propriedade e posse exclusiva do marido, seu amo e senhor. A mulher, para os clérigos, ou seja, membros da igreja, era considerada um ser muito próximo da carne e dos sentidos e, por isso, uma pecadora em potencial. Eram consideradas como aliadas do demônio. Para vocês terem ideia, veja que o respeito com a mulher na Idade Média era muito mais severo do que na mulher na Antiguidade. Diante dessas primeiras características, vocês podem aí tirar, certo, as suas conclusões. A mulher na Idade Média. As mulheres na Idade Média foram totalmente dominadas pelos membros masculinos da família. Ou seja, gente, era normal, muitas vezes, até as mulheres ser bastante... Elas apanhavam dos maridos. Isso é uma coisa normal. E isso acontece nos dias de hoje, sim. Mas hoje temos leis que possam punir esse homem agressor. E naquela época, não. A própria sociedade via a mulher como um ser muito, mas muito inferior do que o ser masculino. Todas as meninas que eram consideradas bruxas ou desobedientes eram julgadas como um crime contra a religião. Atividades profissionais das mulheres na Idade Média. Na época, a mulher era vista como um ser que foi feito para obedecer. E obedecer a quem? O homem. Não era bom que uma mulher soubesse ler e escrever. O conhecimento cabia mais aos homens. Ou seja, a mulher ela estava praticamente às margens da sociedade. Era praticamente vista de outra forma diante da sociedade na Idade Média. Cabia às mulheres o dever de saber, fiar e bordar, ou seja, cuidar dos filhos e cuidar da sua casa, além dos seus maridos. Temos um desafio para vocês, meus alunos do 6º ano. E o desafio de hoje vai ser aqui. De que forma eram vistas as mulheres? De que forma eram vistas as mulheres? Na Grécia Antiga, vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão descrever de que forma essas mulheres eram vistas na Grécia Antiga. E de que forma as mulheres eram vistas na Idade Média. Também no mesmo caderninho, coloca lá e descreva como essas mulheres eram vistas diante da sociedade na Idade Média. Depois que passar para o caderninho de vocês, vocês passam para o portal e espero que vocês façam praticamente um bom estudo desse assunto. Bom estudo para vocês. Fique com Deus.